cresci nessa praça, passei a minha vida toda nesse bairro. E quando eu soube que o nome dessa praça era Praça das Bruxas, que na verdade os moradores da cidade chamam de Praça das Bruxas, eu entendi o porquê eu sempre tive medo de andar por aqui sozinha. Hoje tudo é muito iluminado, mas na minha infância e adolescência isso aqui era um breu e eu tinha que passar por aqui para ir embora para minha casa e era sempre um cagaço. Sério. Nós que moramos aqui chamávamos de Pracinha do Retiro das Fontes, que é o nome do bairro onde ela fica aqui na minha cidade. Mas depois eu vim saber que na verdade as pessoas conhecem como Praça das Bruxas e é nesse lugar que eu escolhi para contar a nossa história impressionante de hoje. 31 de outubro é mundialmente conhecido pela comemoração do Halloween ou o Dia das Bruxas, um dos eventos mais famosos dos Estados Unidos, mas que tem ganhado cada vez mais países, incluindo o Brasil. Eu já contei a história de como o Halloween surgiu e hoje vamos falar da protagonista do Halloween. Aliás, esse dia também leva o nome dela. Dia 31 de outubro comemora-se também o Dia das Bruxas. Hoje elas são fantasias para festas, uma personagem dos contos infantis e protagonistas de filmes e séries e até uma religião. Mas como nem tudo são abóboras decoradas no Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer as histórias das bruxas que foram mortas no Brasil. O Halloween tem suas raízes no antigo festival celta chamado Samhain. Inclusive, eu fiz um vídeo contando como surgiu o Halloween. Vou deixar ele aqui, linkadinho, e depois que você assistir esse vídeo, vai lá assistir ele porque ele tá bem legal. Mas aí, o que é uma bruxa? Desde a nossa infância, nós víamos elas nos livros infantis, no cinema, no teatro. As bruxas sendo retratadas como mulheres feias, velhas, com nariz grande, verrugas, corcundas e com uma risada assustadora. O chapéu pontudo, o gato preto, o caldeirão e vassouras voadoras são outros elementos que reforçam o estereótipo de feiticeira. Claro que também tem outros tipos de bruxas, umas um pouco mais normais, como a Sabrina e a Hermione. Tenho certeza que deve ter muitas outras, mas eu tenho poucas referências. Essas são as únicas da minha época. O significado de uma bruxa pode variar dependendo do contexto cultural e histórico. Em algumas culturas, as bruxas são vistas como uma figura má e perigosa, capaz de causar danos e trazer má sorte. A magia negra aparece como principal atividade das bruxas, que utilizariam para derrotar seus inimigos ou simplesmente fazer mal para as pessoas. Já em outras culturas, a bruxa é vista como uma figura boa, capaz de curar e de trazer boa sorte. Além disso, as bruxas também podem ser vistas como um símbolo de empoderamento feminino. Muitas mulheres têm se apropriado da imagem de bruxa como uma forma de desafiar as normas de gênero e reivindicar seu poder e autonomia. A bruxa é frequentemente associada à ideia de uma mulher independente que não se conforma com as expectativas sociais e busca seu próprio caminho. Desde que os homens viviam nas cavernas, se tem registros de adoração a deusas da fertilidade e essas civilizações já associavam o misticismo a fatores como proteção, respeito e conforto. Praticantes de feitiçaria existem desde a antiguidade até os dias atuais. Nas antigas civilizações como na Mesopotâmia, no Egito, Grécia, a feitiçaria era uma prática comum. Porém, a partir da disseminação do cristianismo pelo mundo, os rituais considerados pagãos começaram a ser vistos como pecaminosos. Mas foi aí na Idade Média que o termo bruxa e a caça a essas mulheres consideradas pagãs começaram a aparecer pela primeira vez. Na Idade Média, por exemplo, mulheres que dominavam as práticas de cura pelo uso de ervas medicinais foram acusadas de bruxas hereges. Isso porque, segundo os preceitos da igreja, elas praticavam rituais que contradiziam as leis divinas. Em meados do século V, Agostinho de Hipona, que após sua morte se tornou o Santo Agostinho, diferenciava a magia dos milagres e ainda declarou que a feitiçaria e a religião pagã teriam sido obras do diabo com o objetivo de desviar a humanidade da religião cristã. Esses argumentos foram cruciais na luta do cristianismo contra o paganismo, que posteriormente se transformou nas denúncias das supostas bruxas e bruxarias. Com a implantação da Inquisição no século VIII, a temporada de caça às bruxas estavam
abertas. Formalmente, o Tribunal da Santa Inquisição foi criado em 1233 pelo Papa Gregório IV. Com o tempo, o nome mudou para Tribunal do Santo Ofício. Haviam tribunais que julgavam hereges as pessoas não adeptas ao cristianismo, porém, esses julgamentos se tornaram também parte de um movimento político e econômico da época. A própria origem do nome bruxa deriva dessa perseguição. Brucia, expressão italiana que significa queima, do verbo bruciare, que significa queimar. Os julgamentos da Inquisição não eram justos. A ré muitas vezes sequer sabia sobre o que estava sendo julgada. Também não conhecia as testemunhas, não havia a possibilidade de defesa. Tudo era sigiloso e muitas acabavam confessando seus crimes, mesmo que não tivessem cometido por meio de torturas. Após condenada, a pessoa era presa temporária ou permanentemente ou ia para a fogueira numa praça pública. Um dos métodos mais estranhos para identificarem uma bruxa na Idade Média era colocar a suspeita em uma balança e a comparar com o peso de uma grande Bíblia. Caso a suposta bruxa fosse mais leve que a Bíblia, ela era acusada de ser uma bruxa por possuir aí uma leveza sobrenatural. Saímos da Idade Média, chegamos aí à Idade Moderna. Aí você pensa, agora a Inquisição acabou. Pois muito pelo contrário. Com as descobertas do Novo Mundo, na formação de estados nacionais, no surgimento do capitalismo, entre outras características apontadas por muitos como avanços, foi justamente nesse período que mais mulheres tidas como bruxas foram investigadas, julgadas, presas, queimadas, perseguidas, torturadas e mortas na Inquisição. Com o início do capitalismo e das novas relações de trabalho e com o fim da servidão feudal, eles precisavam de corpos domésticos para o trabalho. As mulheres consideradas bruxas eram as mulheres que durante o período feudal tinham conquistado uma certa liderança nas terras mais afastadas, como as florestas, os pântanos, bosques e pastagens. E elas eram consideradas uma ameaça à conquista desses corpos domésticos para o trabalho. Depois da Peste Negra, a Europa precisava ser repovoada e contava com as mulheres para gerarem os novos filhos, ou seja, a nova mão de obra para o continente. E aí, mais uma vez, as bruxas, que normalmente tinham conhecimentos médicos, conhecimentos de métodos contraceptivos, mais uma vez se tornaram uma ameaça para a economia, para os governos e para a igreja, que sempre participou dos negócios. Igreja e o governo, sempre andaram juntinhos naquela época. Na Idade Moderna, as técnicas de tortura foram aperfeiçoadas e a Inquisição se transformou em uma série de normas e leis, ou seja, um sistema jurídico com livros e fundamentações. Os réus passaram a ter algum direito de defesa com representantes legais, diferentemente do que acontecia na Idade Média. Só as perseguições é que continuavam as mesmas. Uma vez delatada, as buscas pelas pessoas eram incessantes. A Inquisição na Idade Moderna, gente, não era somente uma caça às bruxas. Também foram perseguidos os protestantes durante a Reforma Protestante, os judeus na formação dos estados nacionais, os povos originários nas colônias, como os nossos índios aqui no Brasil, filósofos e cientistas. Mas nosso foco aqui é falar sobre a caça às bruxas. Aqui no Brasil, a Inquisição abriu muitos processos contra a feitiçaria, devido a diferenças de cultura e crenças, tanto com os nativos, quanto as pessoas que muitas vezes fugiam da Europa justamente por medo da Inquisição. Após a abertura dos processos, os acusados eram investigados e torturados, eram humilhados em praças públicas e, caso nada adiantasse, eram mortos. Alguns dizem que a Inquisição, em seu auge nos séculos XVI e XVII, matou até 100 mil pessoas. Se forem incluídas as guerras religiosas, passamos de milhares para milhões. Há versões que falam em 30 milhões de pessoas. Na América, se considerarmos os indígenas, vemos que até crianças entraram nessa macabra conta. O declínio da Inquisição começou no final do século XVIII. A Europa vivia o boom das ideias iluministas, considerado o século das luzes. O questionamento aos ensinamentos religiosos, o crescimento da filosofia e a separação entre igreja e Estado. Esse foi um movimento poderoso, considerado também uma revolução científica. Houve um momento em que não foi mais possível impedir todo esse movimento de ideias. A igreja se viu obrigada a passar por uma de tantas mudanças e contra-reformas que acontecem até hoje para se adequar ao pensamento dominante da época e não perder espaço e principalmente o poder.
Lembrando, gente, que o que eu estou contando aqui é uma história com fatos já conhecidos e publicados. A fonte não são vozes da minha cabeça, não é a minha opinião pessoal, eu só estou aqui contando uma história. Portugal, por exemplo, quando extinguiu o temido tribunal, passava por uma revolução liberal e era um dos últimos países que ainda aplicavam tais práticas. A Espanha seguia fiel à Inquisição, mesmo perdendo forças, mas depois também encerrou oficialmente seus inquéritos sangrentos. Mas e aqui? Como foram a caça às bruxas aqui no Brasil? A Inquisição brasileira foi estabelecida em 1591 pela coroa portuguesa e sim, no Brasil, mulheres também foram acusadas da prática de bruxaria e condenadas à morte por isso. Até mesmo quem tinha o conhecimento da medicina natural corria o risco de ser considerada uma bruxa. Vamos agora conhecer a história de 5 mulheres que ilustram tristemente o período de caça às bruxas no Brasil. Mima Reinaldi é provavelmente o caso mais famoso de morte por acusações de bruxaria no Brasil do século XVIII. Nascida na França, emigrou para a Vila de São Paulo já casada com seu marido René. O casal jovem e estrangeiro chamava atenção e não escapava dos olhares e boatos da região que logo saíram do controle e se tornaram um problema. A beleza de Mima passou a se destacar e atrair pretendentes, mesmo ela sendo casada. E aí ela virou assunto entre as mulheres da vizinhança que a viam como uma ameaça. Segundo relatos da época, foi um desses interessados que acabou assassinando o seu marido René. Sozinha, viúva, em uma vila não mais tão acolhedora, a vida de Mima havia se transformado. As opções para uma mulher nessa condição eram poucas e ela não teve outra escolha a não ser se prostituir para sobreviver. E foi assim que as primeiras acusações de bruxaria começaram. Conforme os boatos, a Mima usava sua beleza avassaladora para enfeitiçar os homens e controlá-los pela atração. Quando 2 de seus clientes casados entraram em uma briga que resultou em morte, foi ela quem levou a culpa e foi denunciada. No ano de 1692, Mima Reinaldi foi levada até a paróquia local, onde foi julgada e condenada por supostos atos de bruxaria. Então, foi executada em uma fogueira pública na mesma vila de São Paulo. Isabel Pedrosa de Alvarenga também foi acusada de bruxaria. Um dos familiares do Santo Ofício fez uma denúncia contra Isabel, alegando que ela tinha um saco contendo umbigos de crianças, panos com sangue, bicos de pássaros e tufos de cabelo. E tudo isso seria para utilizar em rituais de magia. Em 1750, ela foi condenada por esse crime, mas muitos acreditam que Isabel era apenas uma mulher muito pobre que vivia nas ruas pedindo comida e esmolas. Ursulina de Jesus. Acusada de bruxaria por seu marido Sebastiano de Jesus, o homem com uma certa relevância em São Paulo. Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria no ano de 1754. Nesse ano, ela ainda foi assassinada em uma fogueira pública. Sebastiano havia acusado a mulher de ter deixado ele estéril, com a ajuda de magia negra. O problema foi que a amante do homem, na época, uma mulher chamada Cesária, confirmou a acusação, testemunhando junto com ele no tribunal contra a Ursulina. Para mim, gente, essa história está mais para uma forma que ele achou de se livrar da esposa e ficar com a amante. Maria da Conceição tinha incríveis conhecimentos sobre ervas medicinais. A mulher usava as técnicas naturais que dominava para ajudar pessoas doentes na região. O ano era 1798 e, como quase todas as mulheres ligadas a esse tipo de sabedoria, Maria terminou na fogueira. O caso também aconteceu em São Paulo, onde o padre chamado Luiz acusou a Maria de heresia e bruxaria, provavelmente pelo seu envolvimento com os doentes, e o padre Luiz era radicalmente contra isso. Ela foi morta em uma execução pública no centro de São Paulo, próximo ao convento de São Bento. Fabiana Maria de Jesus. Gente, como eu tô numa praça pública, inclusive tem um casal se pegando aqui do lado, eu vou ficar com o microfone agora na mão, porque tem muitos cachorros latindo e música, mas eu espero que vocês continuem aí com um bom vídeo. Diferentemente das outras mulheres dessa lista, esse caso aconteceu recentemente, no ano de 2014. A história da Fabiana é muito impressionante, e se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago aí a história completa desse caso. Mas contando brevemente, algumas fake news estavam circulando no bairro em que a Fabiana morava, no Guarujá, litoral
Federal de São Paulo, alegando aí que uma mulher estava raptando crianças para fazer rituais de magia negra. Acontece que um retrato falado dessa possível bruxa sequestradora de crianças foi feito e espalhado pelas redes sociais. Um dia, a Fabiana andava pelas ruas do seu bairro quando pessoas acharam ela muito parecida com o retrato falado e mais pessoas foram se juntando, acusando Fabiana no meio da rua. Muitas pessoas foram chegando e o boato de Fabiana ser a sequestradora de meninos e meninas para realizar bruxarias fez com que ela fosse morta em um lixamento público. Fabiana tinha 33 anos, era uma dona de casa, casada e mãe de 2 crianças. Falando um pouco da bruxaria como religião, em 1986, a Wicca, a maior corrente neopaganista, foi reconhecida oficialmente como religião nos Estados Unidos. Seus membros se auto-intitulam bruxos, praticam magias, veneram a natureza, divindades da antiguidade europeia e consideram a bruxaria como a mais antiga das religiões. Em 2004, o Papa João Paulo II pediu perdão pela Inquisição que torturou e matou pessoas consideradas heréticas. Ele se desculpou pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio de uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor. O pontífice católico disse também que o pedido de perdão valia tanto para os dramas relacionados com a Inquisição, quanto para as feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo. A declaração do Papa foi lida em uma carta durante uma entrevista coletiva convocada para o lançamento de um livro sobre a Inquisição. São João Paulo II pediu perdão pelos abusos cometidos nos processos dos tribunais das Inquisições. Atenção, pelos abusos. Em nenhum momento ele disse ou insinuou que as inquisições jamais deveriam ter acontecido ou existido. E aí, o que vocês acharam disso? Deixem aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Corta. Cachorro, para de latir, amorzinho. Gente, eu estou no meio de uma praça à noite. Tem muitos cachorros, tem barulho, carros parados, me olhando. Tudo bom, moço? Tudo bem? Casalzinho se pegando ali do lado. Ai, falta um pouco. Tem que ter um cachorrinho caramelo, senão não é pracinha. Cachorrinho caramelo vem fazer amizade. Gente, tripé, sacola. O que a gente não faz para entregar o conteúdo? Caramelo.